Então, dando a continuidade, a gente poderia conversar um pouquinho sobre esse planejamento que eles têm de modelo, né, e alguns elementos que a gente ainda não tocou no assunto, apenas lembrando que é crucial a presença de pelo menos esses 6 espaços, né, dentro do planejamento. A data da aula, o intervalo de data, né, vou dar aula dia 10, 12, 15 sobre tal e tal assunto. Aí esse tal e tal assunto seria a segunda coluna, ou uma outra coluna dizendo sobre quais são as especificações que vão ser trabalhadas, o como trabalhar, então, né, como é que vai levar a aula, né, se vai ser uma aula mais expositiva, como é que pretende conversar com eles, sobre o que pretende conversar com eles, é um ajuste fino, né, daquilo que vai ser trabalhado. Uma outra que vai falar sobre a questão da atividade, quando for o caso de ter efetivamente atividades para serem realizadas e critérios. Só as palavras, né, eu vou olhar originalidade, clareza de conteúdo, são critérios de avaliação que a gente vai pensar com eles ou no grupo de professores. O objetivo, que a professora salientou com bastante clareza, e a questão de se colocar, vamos dizer assim, que recursos serão utilizados. Que outros elementos, ou qual é a importância, vamos dizer assim, da gente se capacitar na nossa formação, procurando seguir esse modelo, vamos dizer, que é proposto? Então, eu acho que para quem está começando, é importante a gente conhecer o passo a passo das coisas, porque facilita um pouco a gente entender como é que isso tudo funciona, diferente da gente ver e receber todas as informações de uma vez. No modelo que vocês recebem, tem alguns outros elementos que também poderiam ser levados em consideração, principalmente quando a gente trabalha dentro de uma proposta interdisciplinar. Então, no modelo que vocês recebem, ele não é uma planilha eletrônica, né? Ele é um documento de texto que ajuda você a escrever um pouco mais, a deixar mais a criatividade fluir, ou você ter mais espaço para isso, né? Porque as linhas de uma planilha eletrônica são muito curtas e uma planilha não foi desenvolvida para escrita de texto, embora eu faça uso dela dessa maneira. O professor Robson também. Mas, assim, você quando está trabalhando na interdisciplinaridade, trabalha sempre com um tema gerador. Então, você iniciar o seu planejamento pensando nesse tema é fundamental, porque sem esse tema você não consegue trabalhar com outros professores de outras áreas do conhecimento. Então, isso é um ponto pacífico. E se você vai planejar assim, ele tem que ser o primeiro a ser pensado. E, pelo menos, você coloca o nome do tema que você vai trabalhar lá. Não precisa escrever, justificar porque você vai utilizar aquele tema. Simplesmente diga qual é o tema que você vai trabalhar. É o automóvel, é o circo, a viagem espacial, a luta de boxe, qual é o tema que você vai trabalhar e especifica lá numa forma de título mesmo. Mas se você vai trabalhar ainda de uma forma interdisciplinar, então um elemento fundamental e crucial para isso é você desenvolver as definições dos conceitos que vão ser abordados naquela aula. Então, se você vai trabalhar com matemática e vai trabalhar com progressão aritmética e vai iniciar esse processo, você precisa definir o que é uma progressão do ponto de vista matemático, precisa definir o que é uma progressão aritmética do ponto de vista matemático, não só para que você, enquanto professor de matemática, tenha um conhecimento mais profundo desse tema, mas para que o seu colega, que digamos seja um professor de português, entenda qual é a linguagem que você está utilizando e qual é o significado daquele conceito para ele também, para vocês compreenderem de que forma a matemática pode estar inserida no português. Da mesma forma, tem o professor de português que também, nesse mesmo planejamento conjunto, precisa estar definindo esses conceitos, né? Então, se vai trabalhar com análise sintática, por exemplo, precisa definir o que é essa análise sintática e quais são os elementos que vão ser abordados nessa análise. Vai ser o sujeito? Quais são os tipos de sujeito que existem? Definir cada um deles. Vai ser o predicado? Quais são os tipos de predicados que vão ser trabalhados? Definir cada um deles, não só para que o professor de português conheça isso, mas para que o professor de matemática que vai trabalhar com ele entenda também de que forma esses conhecimentos podem se mesclar, se juntar, para que as atividades que forem ser elaboradas depois, elas possam ser pensadas conjuntamente, sem cada um ficar no seu quadrado, né? Essa é a proposta. Então, quando você trabalha num planejamento interdisciplinar, acrescentar o tema gerador e acrescentar as definições conceituais, eu diria que são mais 2 colunas ou mais 2 aspectos primordiais para que a interdisciplinaridade aconteça
aconteça de fato. Bom, então nós agora já estamos com aproximadamente 6, 7, 8, né? 8 colunas, né? Nesse trabalho, né? E aí eu estou entendendo a forma como a professora está falando, eu me sinto assim como se a gente tivesse, vamos dizer assim, fazendo a escola de motorista. Quer dizer, onde você aprende, vamos dizer assim, uma série de técnicas necessárias para conduzir o veículo dentro das regras de trânsito, né? E que depois que você ganhou sua carteira, que você fez e mereceu receber sua carteira de motorista, aí você realmente vai adequar um pouco melhor as coisas àquilo que você quer. Mas até, vamos dizer assim, o teste do Detran, por assim dizer, né, você lembra de uma série de detalhes que depois você vai incorporando, né, dentro do seu processo. Eu imagino isso, né? Mas assim, eu acho que a grande dica é não deixar de planejar, né? Não deixar de planejar de jeito nenhum. Eu só gostaria, assim, de fazer 2 adendos muito importantes a essa discussão que a gente está tendo. Um deles é em relação ao tempo, porque no modelo que vocês recebem, vocês colocam simplesmente a data no início da página e lá embaixo, na parte onde você vai fazer as estratégias e as atividades acontecerem, há uma discriminação de um tempo mais minucioso em relação a essa aula. Então você pode discriminar quantos minutos, mais ou menos, né, você vai levar para trabalhar com aquela estratégia, né, dentro daquele conteúdo mais específico que você vai abordar na sala de aula, né? Então, existe uma obrigatoriedade para fazer isso? Eu, particularmente, gosto muito de fazer, né? Eu acho que numa aula de 50 minutos, 20 minutos eu vou fazer isso e 30 minutos eu vou fazer aquilo, né? Isso me ajuda a conduzir melhor a aula. Você pode fazer ou pode não fazer, isso depende da escolha que você quer colocar. E o segundo adendo que eu faço é em relação aos objetivos. Quando vocês estiverem trabalhando de forma interdisciplinar, tomem cuidado para não traçar objetivos em relação ao tema, mas traçar objetivos em relação ao conteúdo que você vai trabalhar. O tema é simplesmente o pano de fundo, né, que você vai olhar para que os conteúdos de português e matemática que foram citados, por exemplo, aqui, possam ser observados. Então, ele é um tema gerador, motivador, mas os objetivos precisam ser em relação à aprendizagem do aluno dos conteúdos de matemática e de português. Bom, na sequência a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa ideia do tema dentro do plano, né? Para que isso fique bastante claro, né? Porque a gente tem visto na nossa experiência o pessoal descobrindo um tema de trabalho e daí depois, quando vai ver, a aula é desenvolver o tema, né? O pessoal andou pegando Copa do Mundo, nós tínhamos professores de biologia, filosofia, matemática trabalhando juntos e quando a gente foi ver o conteúdo, era um conteúdo que fazia o pessoal entender de chave coisa de Copa do Mundo e não efetivamente dos conteúdos. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais adiante.